Você se surpreende no quanto que você é maduro? Não, porque minha mãe é uma pessoa que sempre me criou do jeito certo, para ser um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que não vai fazer coisas erradas. E desde cedo meus pais me ensinaram a ser um garoto inteligente, a ser um garoto sábio, a ser um garoto que tenha caráter, um garoto que sabe fazer as coisas boas. E é uma coisa também, como eu falo, com o meu trabalho, eu sou 100% fiel ao meu trabalho, então eu creio que eu sempre busquei também ter uma maturidade boa para me adequar ao estado de onde eu estiver, onde eu estou, que é hoje, que é aqui no Palmeiras. Daqui a um tempo que vai ser no Real Madrid, então não posso deixar subir a cabeça também, tem que manter meus pés no chão, e isso minha família me ensinou desde pequeno, e eu agradeço eles até hoje. E não pode também, né, Jean, ter atividades de um garoto de 17 anos. Não. Tipo, o que ele disse que está com vontade de fazer quando sair daqui? É dormir? Não, por incrível que pareça, né? Comemorou título, foi receber prêmio atrás de prêmio, já deu entrevista, não para de tirar foto e falou que não quer dormir, ele quer jogar videogame. Vai passar outra noite em branco. É isso. Muito legal. Podemos largar. Muito legal. Legal estar com você aqui, Hendrick. Eu queria te perguntar sobre o começo. Queria começar pelo começo. Seu pai está aqui. Já vi muitas entrevistas do seu pai. Confesso que já chorei vendo o seu pai dar entrevista. Mas eu queria ouvir da sua boca a história que a gente ouve tanto sobre o seu começo de carreira e sobre aquela história de você estar no São Paulo, de você ter a possibilidade de jogar no São Paulo. Precisa mesmo lembrar disso aí? Precisa lembrar. E aí, a história de que o teu pai teria dito, não, ok, ele pode morar no CT, mas eu preciso estar com ele, a gente precisa de uma casa, a gente precisa estar por ali, e o São Paulo teria oferecido R$150 de ajuda de custo. Eu queria ouvir da sua boca um pouco como é que foi isso, como é que foi esse estágio da sua carreira e a mudança, né, a decisão para jogar no Palmeiras. Tortura com imagens. Pô, cara, era uma época muito boa, era uma época assim que tem até garotos, não sei se você conhece o Calma Basílio, que é um menininho pequeno, ele tem um irmão, o Lucas Ian, que a gente jogava junto lá, e lá era muito da hora, sabe? E como eu falo, eu sempre falei assim, eu prezo muito a gratidão, sabe? E eles foram o primeiro time, então ali eu pensava que eu poderia ficar no São Paulo por causa da gratidão. Então, qualquer outro time que viesse, se fosse da vontade, né, dos meus pais e tudo, se pudesse dar aquilo que poderia ser feito, eu creio que eu ficaria no São Paulo por causa da gratidão, porque eu sou um cara que prezo muito isso. Então, e a sinceridade também. E depois que eles falaram aquilo, creio que não daria para viver com isso. E foi isso mesmo? Foi, meu pai falou isso, e quando veio o Palmeiras, veio outros times assim pedindo para mim fazer a avaliação, o Palmeiras tinha sido o primeiro, então foi, e graças a Deus no segundo dia eu tinha passado já de avaliação. Segundo só? Acho que foi. Segundo, demorou isso tudo? E daí meu pai falou e eles deram tudo, sabe? Então isso para mim foi um gesto de sinceridade, um gesto de gratidão, um gesto de humildade também muito do João Paulo, de acreditar em mim. Foi isso para mim, cara, não tem preço. Eu agradeço muito o João Paulo e, querendo ou não, também agradeço um pouco ao São Paulo por não ter feito aquilo que meus pais pediram. E mas você já era esse fenômeno? Quer dizer, na hora que você disse não vou ficar no São Paulo porque eles estão... Você não viu ali nas imagens, não? Vai ter que repetir? Não, então, eu queria só saber como é que foi essa transição, assim. Imediatamente foi só buscar o Palmeiras, ou eles esperaram um pouquinho e chegou um monte de clube. Como é que foi essa transição? Esse vídeo meu pai que fez, né? Ele postou no YouTube e foi alguns clubes foram atrás. Eu não sei muito bem porque ele era muito pequeno. Mas foi alguns times atrás, eu fiz teste no Atlético Paranaense também, que na época era Trieste. Foi eu e meu amigo Lucas. Depois de um tempo fui pro Palmeiras e cara, foi alguns times e eu fui vendo, mas quando eu cheguei no Palmeiras parece que foi uma conexão assim surreal
e foi muito bom. Não posso esquecer do Alemão, que foi meu primeiro treinador. Foi um cara que me deixava sempre livre, ele falava para mim pegar a bola mesmo e ir para cima, eu ia para cima. Era eu, o Luiz Guilherme e o Luigi, e foi um trio de ataque. Quantos anos, André? Chegou? Eu cheguei com 10 anos no Palmeiras. E agora estamos aí, né? 7 aninhos no porco aí. Brazito, teve CPI no São Paulo por conta disso. Ter Cheguei lá, tu escapado. tava jogando lá ainda, pô. Sim. É. Eu não lembro, eu lembro do Hendrick pequenininho no vestiário. Esse relato é muito legal. A gente chegava para falar com ele todo tímido, e o pai dele falava, responde, o Douglas falava, responde, responde, e ele tímido e magrinho. Mas assim, isso acontece, né, Plira? Falou da CPI no São Paulo, acontece, a gente já tem outras mas assim, hoje, aqueles lances são da Gold Cup, né? Isso, Aquele lugar ali é Gold Cup. Eu tive lá, o meu filho jogou esse campeonato, e faz pouco tempo, né, tu vê? E como já mudou. Tudo pra ele faz pouco tempo. Hoje, Plira, um menino com a qualidade do Hendrick, num torneio que nem na Gold Cup, não passa desapercebido que nem... Sim. Cara, a quantidade de olheiros que tem lá, e pelo vídeo deu pra notar a diferença do Hendrick, que é uma característica dele, né? A explosão, cara, assim, uma das coisas que eu... Claro, a qualidade técnica, mas assim, a explosão que ele tem pro menino de 16, 17 anos é absurdo, é muita potência. E aí, ali tu já via, ele dava o tapa, os meninos correndo e ele passava, né? E aí, nesse processo de transição profissional, tu queimou muitas etapas. Jogou a Taça São Paulo com 15 anos. E aí já foi profissional com... Jogou não, barbarizou, né? Campeão, acabou com o jejum do Palmeiras. E aí vai pro profissional. E aí tu estreia, faz gols, aí depois tu fica um tempo fora, tu volta. É óbvio que a condição física te ajudou a poder ser tão precoce, né? Porque a gente tem o Estevão, por exemplo, que também é uma das joias do Palmeiras, ele é um menino mais franzino, então provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais. Mas nessas indas e vindas pro time, claro que tem que acreditar muito no processo, né? Mas o que tu encarava como? Quando tu jogava, aí depois tu deixava de jogar, tu encarava como, entre aspas, não é castigo, mas como um castigo, ou encarava como um tempo para tu assimilar aquilo que tu viveu, poder se preparar e entrar no time de novo? Porque, assim, para mim é fácil perceber, porque eu tenho 45 anos, né? Mas agora, para um menino de 16 anos, Sim, que está vivendo tudo muito precoce, como é que foi como é que tu lidou com isso, cara, desse protagonismo cedo, depois tu sai do time, depois tu volta pro time e é protagonista na decisão do Campeonato Brasileiro? Quando eu subi pro profissional, ali foi um tempo que eu ficava um pouco aflito, assim, tipo, vou estrear, não vou, e sempre que tinha chance, alguém era expulso. Ia acontecer alguma coisa. Sempre. Contra o Botafogo, eu estava 3-0, o Zé foi expulso, eu ia entrar e aí aconteceu, acho que uns 4 jogos assim, eu ficava só agoniado. Mas, cara, como eu falo, eu sou um garoto que, sabe, eu acredito muito em Deus e eu sempre orava, nas minhas orações eu colocava, tudo vai acontecer no tempo certo. E, de repente, um jogo 1-0 pro Atlético Paranaense, eu entro no intervalo, faço dois gols. É o jogo do título, né? Porque depois daquele jogo, se eu não me engano, o Inter perdeu e a gente foi campeão sem jogar. Então, são coisas assim surreais. E, como eu falo, o Abel sempre esperou o tempo certo, sempre conversava comigo. E nesse começo de ano também, que eu não estava desenvolvendo muito bem, ele conversou comigo, me chamou. E ali eu também me senti um pouco bem, porque ele me chamava para conversar e falar coisas para mim, foi muito bom. Então ele é um cara fenomenal, um cara espetacular. Como eu falo, também quando você entra em campo você se transforma, porque você quer ganhar, óbvio. E tem lance ali que você acha que não é falta, você fala com o juiz, até jogadores dentro de campo, chuta alguma coisa. Mas, cara, fora de campo ele é uma pessoa incrível, um cara excepcional. E uma pessoa que sempre tá ali com você, perto, conversando, e ele me ajudou bastante, eu devo muito a ele. A minha convocação também devo muito a ele. E creio que Deus colocou um primeiro treinador assim, na minha vida espetacular, e eu só agradeço a ele. Só para complementar a pergunta. Tu acha que nessa transição, o que foi mais determinante para ti? A tua vertente física, que tu é um privilegiado, ou a parte mental? O que tu acha que foi mais importante para? Cara, foi um conjunto muito bom, porque minha parte física é muito boa, como você falou da minha explosão, né, no jogo contra o Botafogo, eu bati quase 38 km. Contra o Boca, eu estava atrás do gol no segundo tempo.
eu dei um tapa Cara, contra o Boca ali. E, cara, isso me ajuda bastante. Eu tenho muita assim, fé na minha explosão, mas pra mim a minha capacidade mental a partir de agora é muito boa, porque, como eu falei, agora eu só tô apto a jogar e me fazer feliz, fazer meu pai feliz, meu irmãozinho feliz e nada disso importa. Eu creio que quando o jogador tá feliz, tudo acontece naturalmente. Tá muito claro que você desabrochou agora mesmo no profissional, deslanchou, tá voando baixo. Mas nesse processo que o Praz lembrou agora há pouquinho, agora dá para falar, porque você passou por isso, superou muito bem. O que te deixava mais pé da vida? Isso aí, o sangue corre na veia. Você tem sentimento. Quando você não iniciava um jogo que você imaginava que fosse escalado, ou quando você saía durante um jogo que você... Não fazia gol. Hã? Que não fazia gol. De repente não balança uma rede. Pô, Fala a verdade pra nós. Eu creio que todo jogador quer jogar mais, né? E óbvio que nós sabemos que tem suplentes ali, e eles vão entrar, mas eu creio que nenhum jogador gosta de sair. Eu creio que você sempre quer jogar mais, sempre quer estar ali jogando, buscando sempre o gol. Aí de vez em quando tinha vezes que eu saía, a bola sobrava bem ali e eu tava no banco falando, pô, mas eu creio que é um pouco difícil, né, saber que você pode sair durante o jogo ou você vai sair, alguma coisa assim, mas eu creio que essa é a pior coisa, eu Você já acho. ficava agoniado assim, pô, tá passando o tempo, Porque daqui a tinha pouquinho eu vou. uma época até, acho que pro planejamento mesmo, pela idade dele, dava 15, 20 minutos no segundo tempo, tu já começava a olhar pro... E me parece que tem ainda esse planejamento, porque você tem saído, agora enfim, o campeonato acabou, mas você sai às vezes de alguns jogos que a gente olhando lá fala, cara, por que o Endrick tá saindo? E aí você sai com aquela cara meio assim, mas parece ter muito autocontrole, você pode confirmar se é isso mesmo, então... A impressão que eu tenho é que ainda existe um planejamento de minutos do Abel para você, né? E como que você lida com isso? Eu falava bastante com meu pai, mas como eu falo, pô, o Abel é um cara excepcional, então eu confio muito no Abel, sabe? Então eu também falo na minha entrevista que não importa que seja se eu fazer gol, se eu errar gol, se eu der assistência, se eu correr, o que importa é o Palmeiras estar ganhando. Então, óbvio que eu ficava um pouco ali, pô, será que eu fui bem? Será que ele me tirou porque eu tava mal? Será que... Não sei, eu chegava em casa, falava com meu pai, conversava com meu pai porque não é falando assim, mas acho que passou uma época que batia acho que 15, 20 minutos eu ia pro banco, mas eu sabia que o Abel tava fazendo a coisa certa, então por isso que eu ficava tranquilo, né? Que esse tempo eu tava indo pro vestiário de vez em quando, o pessoal achando que eu tava um pouco bravo, mas não, eu ia lá colocar o tênis porque meu pé tava doendo muito e... Eu ia perguntar justamente isso. Teve uma vez, né, que você foi pro vestiário e todo mundo já falou, não era chuteira nova, essa, feita pra ele. E eu sempre ia fazer isso, vocês achavam que era outra coisa, mas não, eu sou um cara que confio muito no Abel e eu sei das opções dele. Como é que é a abordagem do Abel depois? É no mesmo dia, ali à noite ainda no vestiário, é no dia seguinte? Como é que ele encostava em você pra te deixar mais sossegado? Não, cara, ele não... Quando acaba o jogo, assim, ele falava com todo mundo. No dia seguinte, ele falava com alguns jogadores, mas especificamente assim, ele não falava muito comigo, sabe? Só em momentos, assim, especiais, só em momentos efetivos, assim, que ele me chamava ali pra conversar, perguntava como é que eu tava, porque, como eu falei, ele tem uma filha da minha idade também, né? E no começo do ano ele viu que, pô, eu não tava tão bem, eu tava um pouco bravo, ele falava que, pô, eu chegava no treino, ele não via sorriso na minha cara quando eu cheguei no profissional. Né? Sim. Ele viu que eu tava um pouco bravo, não tava sorrindo muito e ele viu, né, porque ele falou, pô, minha filha, e ele sabe como é que é e cara, eu creio que ele sempre me chamou assim em momentos especiais e a gente sempre conversou assim em horas boas e ele sempre me ajudou. Que legal. Alguma vez você teve alguma dúvida sobre o teu futuro próximo, assim, que você iria estourar do jeito que estourou? Ah, se falar a verdade, não. No começo do ano, óbvio ali que eu tava um pouco acanhado, mas depois, cara, eu só entreguei nas mãos de Deus e segui fazendo o meu futebol e jogando com alegria. Então, o que aconteceu, Endrick? Eu até tenho uma hipótese, mas não vou te falar, que eu quero ouvir a sua resposta primeiro. O que aconteceu do dia 22 de fevereiro,
que é o dia, caso você não se lembre, em que você senta no banco de reservas depois do jogo contra o Bragantino e chora, porque acho que a pressão era muito grande, você estava sentindo uma pressão, para o dia do jogo contra o Botafogo, em que de repente a gente vê um garoto de 17 anos, depois de fazer o gol, dizer, manda a bola em mim que eu resolvo. Quer dizer, o que houve? O que houve nesse intervalo? O que mudou daquele Endrick para o Endrick que a gente viu decidir o Campeonato Brasileiro? Tu acha que eu tava chorando? Não estava chorando? Não. Porque isso virou uma... Viralizou, mas é como eu falo, eu prefiro sempre ficar fora de fofocas, assim, de ficar respondendo coisas, mas ele não, cara. Eu sentei no banco, ele foi um jogo que eu tinha saído, acho que 10 minutos, 12 minutos, assim, E pra mim eu tava bem no jogo, comecei a ir pra cima, comecei a driblar, tava finalizando e... Aí eu olhei pra trás e vi que eu ia sair, eu fiquei um pouco, achei que eu fui mal. E ali eu sentei, coloquei o colete na cabeça, olhei pra cima e comecei a orar, conversar com Deus, pra saber o que estava acontecendo, e ali eu tava também com um pouquinho de raiva e... Tava pé da vida, pô. Todo mundo ali, fica. fiquei conversando ali com Deus e o pessoal achando que eu tava chorando, saiu a Neto, falou, algumas pessoas aqui falaram e eu, não vou falar porque eu prefiro ficar fora disso e não ficar rebatendo essas coisas, mas eu tava orando e no jogo contra o Botafogo, cara, como eu falei, depois que eu fiz meus 17 anos, eu mudei uma chave na minha cabeça de falar que quem precisava ser feliz era eu e não as pessoas. Eu fazia as pessoas querer acreditar em outras coisas e depois daquele... E não só naquele jogo, pra mim, meu melhor jogo não foi contra o Botafogo. Pra mim, o melhor jogo foi contra o Santos, na Arena Barueri. Que ele foi quando eu voltei a jogar, quando eu voltei a ter a titularidade, pegava a bola e ia pra cima, acertei uma bola na trave, dei um drible de letra acho que no zagueiro lá, chutei, tava feliz e depois dele eu creio que eu só fui pra cima e cara, no jogo contra o Botafogo ele foi uma felicidade minha e creio que também me exaltei um pouco por causa da minha idade e eu creio que pra mim foi um pouco ruim porque fazer o gol e expor meu time falando que era pra tocar só a bola em mim pra mim foi um erro, mas ali... Você acha um erro? Pô, engraçado, você foi muito elogiado por isso e por isso que é interessante você achar que foi um erro. Você acha que foi um erro ou alguém te disse que... Cabeça de Não, jogador. Cabeça de jogador, Plê. Querendo ou não, pra mim eu expus um pouco o time, porque falando só pra tocar a bola em mim, mas ali pra mim foi um pouquinho de empolgação, né, porque moleque novo também, mas foi um jogo bom ali, pude fazer 2 gols, dar a pré-assistência ali pro Flaco e graças a Deus fomos sair vitoriosos. Uma baita assistência e 2 baita gols. Você consegue descrever o que você sentiu nesse dia, durante o jogo, e como é que foi o seu pós-jogo? Cara, foi um momento ali, foi muito engraçado, porque eu achava que ele estava gritando campeão pra eles. Eu vi essa entrevista. E era pro cara do PAN, não sei o quê. Bom, é o destino trabalhando. Aí eu falei, eu fiquei muito bravo. Fiquei, tipo assim, muito bravo. Mano, eu falei, nós veio aqui na casa dos caras e eu aquecendo, eu não olhava pra eles, né? Porque você olhar, os caras gritando é campeão, não sei o quê. Eu falei, Caio, mano, eu não sei o que eu vou fazer esse jogo, eu vou estar muito bravo. Falei pro Murilo. Aí ele começou a falar lá e a gente foi pro jogo, cara, e acho que tomou 1, 2, 3, eu ficava só passando a imagem, os caras cantando, e eu não sabia, aí eu falei, mano, não vou deixar aí. E ali teve uma bola já no primeiro tempo, que eu fui ali atrás, peguei a bola e tentei, aí eu falei, vai dar certo, comecei a falar comigo, tenta mais vezes, e ele foi um momento de felicidade pra mim, pude fazer os 2 gols e ajudar a equipe a ganhar. E o pós-jogo? Pós-jogo eu tava maluco, filho. Tava doidinho, Aí fiquei conversando com o Murilo, porque o Murilo, eu e ele senta assim do lado do avião, ficamos conversando. Foi uma coisa maravilhosa. Meus pais, eu vi... Vocês voltaram na mesma noite? Foi pra São na Paulo? mesma noite. Chegamos depois no dia, eu já treinamos. E, cara, foi um dia muito bom. Vi meu pai, meu irmão, minha mãe nos stories assim, do Instagram comemorando. E, como eu falei, ver a felicidade deles pra mim é muito importante. Você gosta de ver o que a imprensa fala sobre você ou não tá nem aí? Antes eu gostava. Mas agora, filho... Mas agora tá bom. Mas você é um dos caras que praticamente só recebe elogio de todo mundo, não recebe? Não, mas eu prefiro tudo não bem, ver. teve uma época... É mesmo? Teve uma época que foi aquela época que quando depois eu completei, eu coloquei na minha cabeça que eu não
que eu não ia mais ver, porque aquilo não me deixava um pouco mal e aquilo não me deixou bem, não. Então, deixa eu te perguntar sobre essa mudança, porque a evolução é indiscutível, eu acho que você concorda, quer dizer, o que você jogou na fase de grupos do Paulista, por exemplo, e no começo do Brasileiro, não foi o que você jogou, né, na reta final do Brasileiro. O que aconteceu? Porque o Palmeiras também jogava de maneira diferente. Eu queria te ouvir um pouco sobre a questão tática, porque a gente sempre ouviu falar, o Endrick é 9, o Endrick é 9, o Endrick é 9. E eu via você com muitas dificuldades no começo do campeonato, inclusive, por mais forte que você seja, jogando ali como um cara centralizado, a gente via que você não estava conseguindo jogar de costas para o gol e tudo mais. E eu não esqueço da sua, acho que não foi a estreia, mas foi talvez o primeiro jogo esse campeonato, foi o jogo com o Curitiba, acho que você entra e vai, e nas duas primeiras bolas você vai... pega a bola atrás. Isso, e pelo lado do campo, você vai pelo lado, do jeito que a gente viu você fazer várias vezes nesse campeonato, Sim. 1 contra 1, velocidade, habilidade e tudo mais. Jogar de 9 para você, como um cara mais fixo, não era um problema? Quer dizer, a mudança tática te ajudou também nessa evolução? Qual é o peso dessa mudança tática na hora que o Palmeiras começa a jogar com 2 atacantes? Ou mesmo que você comece a entrar do lado de campo, ainda que com os 3 meias ali? Eu queria te ouvir sobre isso, porque para mim a diferença foi notável, assim. Cara, o Abel é um cara que soube ele montar um esquema muito assim, bom, sabe? E... não sei se vocês veem, mas ali eu ainda tô de 9. O Breno, como vocês veem, ele volta mais para marcar. Eu fico ali no centro ali, porque eu tô jogando de 9, mas... mais liberdade, né? Eu tô com liberdade a mais, posso sabe, ali um pouco... porque eu não sou um cara tão alto para ficar lá dentro, lá esperando bola no alto. E como eu sempre vi Benzema jogando, Suárez jogando, e ele saía, se movimentava, tocava sempre na bola. E agora sempre que o jogador se conecta com a bola ali, sempre dá um toque, mesmo que seja lá atrás, só para tocar na bola, é muito bom. Uhum. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer, buscar o jogo um pouquinho, até o gol contra o Botafogo, eu vi que eles baixaram muito a linha. Então eu tive que fazer 2 minutos que eu não pegava na bola, então eu fui ali atrás, pegar e meio. Tive a felicidade de driblar, acho que 6 ali, fazer o gol, 5, não sei. E depois eu fui fazendo isso e quando eu vinha buscar, eles vinham nas costas e... cara, é coisas que eu sou bom para fazer. Eu sou um cara que eu creio que seja inteligente. Eu sei a hora de ir nas costas e de vir no pé e graças a Deus eu tenho essas duas armas comigo. Em termos de maneira de jogar, como é que você se visualiza no futebol europeu? Como eu falo, eu sou um cara que sempre gosta ali de estar se movimentando. Então creio que deixar o zagueiro confortável é uma coisa ruim. É uma coisa que, se você deixar o zagueiro confortável, ele vai saber que, pra ele estar tranquilo. Então se você, gato, vai nas costas, vem no pé, vai nas costas, vai pro lado, vem pro outro, o zagueiro fica um pouco assim, né? E treinar com o Murilo e com o Gomes, pra mim, é umas coisas maravilhosas. E porque pra mim, são os 2 melhores do Brasil aqui na defesa. E, cara, pra mim, se movimentar com eles sempre trombam em mim, sempre me puxam, sempre estão fazendo faltas em mim. Então, pra mim, começar com isso é muito bom e, como eu falei, ter uma liberdade ali dentro. Nunca aliviaram pra você, né? Não, nunca. Não, o Gomes, eu conversei com o Gomes quando ele subiu, né, perguntar, daí o Gomes falava, passa, desce a porrada, e o menino não sai, ele vem pro choque. O Gomes ficou meio impressionado, né, entre as... Foi, pô. E não sei que jogo é. Teve algum jogo que os caras me comentaram, que os zagueiros do time adversário falaram, pelo amor de Deus, a intensidade dele, né? E é o que ele falou, é característica. Imagina só, se pega um jogador mais alto, mais corpulento, que gosta do conta, beleza. Ele vai querer levar vantagem no que é melhor dele. O Endrick não tem por que ficar parado, né? O Endrick é mais rápido que o zagueiro, é mais explosivo que o zagueiro. Então, assim, ele quer sair mesmo, flutuar para ter essa bagunça, né? Eu tenho uma curiosidade, lá na pergunta do Plihal, falou da adaptação, da evolução, né? Quando tu surge, tu é uma promessa do futebol brasileiro, né? Foco da torcida do Palmeiras, da torcida do Brasil em cima de ti, né? Tu era objeto de muita atenção aqui no Brasil. A partir do momento que tu é vendido para o Real Madrid, isso aí vai um expoente máximo, porque tu passa a ser visualizado pelo mundo inteiro. E aí
na minha visão, tu sofre cobrança do Palmeiras, porque tu tá jogando aqui, e já indiretamente Real Madrid. Provavelmente a torcida do Real Madrid, os direitos, já começaram a, entre aspas, aquela pressão invisível, né? Isso também, tu sentiu isso quando, a partir do momento da tua venda, quando tu já é considerado jogador do Real Madrid? Foi como eu falei, né? Quando eu era mais novo, eu ficava sempre no Twitter, TikTok, via as coisas, sempre gostava de ver o que o pessoal falava e eu via que, tipo, falava que não tava desenvolvendo bem, não tava, e eu queria jogar meio que para rebater as críticas e tudo, e aquilo para mim não foi bom, porque óbvio que teve, né, uma pressão depois de eu ser vendido pro Real, óbvio que isso ia acontecer. O número de seguidores deve ter... Os seguidores também aumentaram bastante e cara, ele foi uma época para mim que foi uma época especificamente para mim difícil, né, assim, de rede social, e por isso que, falando agora, eu prefiro não ver mais nada, e aquilo foi